A angústia que você sente não é o fim. É o início da sua virada espiritual. Você já sentiu aquele peso no peito que parece não ter explicação? Uma sensação de aperto na alma, como se algo dentro de você estivesse gritando por socorro, mas você não sabe nem ao certo o que dizer? Talvez seja exatamente onde você está agora. E eu preciso te dizer algo que talvez nunca tenha escutado. Essa angústia que você está sentindo não é o fim. É o começo de algo muito maior. É o ponto exato onde Deus começa a revirar a sua história de dentro para fora. A dor que te consome hoje pode ser justamente o prenúncio da virada que o céu está preparando. É no desespero que muitos acham que Deus se ausentou, mas é justamente ali que Ele está mais perto do que nunca. A Bíblia diz em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso não é poesia, é promessa. Deus não ignora a sua dor. Ele habita nela para fazer nascer algo novo. Angústia, na linguagem de Deus, não é sentença, é semente. Porque tudo o que é gerado com propósito dói antes de nascer. Olhe para as histórias bíblicas mais impactantes. Quase todas passaram pelo Vale da Alma antes de alcançar o Monte da Vitória. Jó, Elias, Ana, Jeremias. Todos provaram do cálice da angústia, mas nenhum terminou a jornada como começou. E com você, também não será diferente. A grande virada espiritual não começa com um culto emocionante ou com uma revelação grandiosa. Ela começa no silêncio, no quarto fechado. No dia em que você não entende o que está sentindo. No momento em que você pensa em desistir, mas mesmo sem força, dobra o joelho e diz: Senhor, ainda estou aqui. É aí que o céu se movimenta, não pela sua força, mas pela sua entrega. O mundo ensina que angústia é fraqueza, mas o reino de Deus revela que é no fraco que o poder se aperfeiçoa. 2 Coríntios 12:9 nos lembra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o que o mundo vê como fim, Deus vê como ponto de partida. Você não está sendo derrotado, está sendo refinado. Por isso, neste vídeo, você será guiado por uma jornada de 15 temas inéditos, cada um revelando como a angústia pode ser, na verdade, a porta para uma fé mais profunda, um chamado mais claro e uma transformação que você jamais imaginou. Vamos falar sobre identidade, silêncio de Deus, guerra espiritual na mente, curas invisíveis, alinhamento com o propósito e muito mais. Se você chegou até aqui carregando lágrimas que ninguém vê e perguntas que nem você consegue responder, entenda, o céu viu tudo e nada será desperdiçado. Cada capítulo desta mensagem será como uma chave, uma destravando a outra, até que você perceba que o cárcere emocional em que estava não era prisão, era incubadora de um destino novo. Não pule este vídeo, não ignore os sinais. A angústia não veio para te destruir, ela veio para te acordar, para te reconectar com o que você estava perdendo, sua fé, sua esperança, sua sensibilidade, a voz de Deus. E se você se abrir de verdade, será impossível terminar esta mensagem do mesmo jeito que começou. Porque hoje, Deus vai transformar sua dor em direção, sua lágrima em visão, sua angústia em unção. E você vai entender que tudo isso que está sentindo não é o fim, é só o começo. Deus não te abandonou na angústia, Ele te escolheu aí. Há momentos em que a alma clama em silêncio, não há palavras, só um vazio, um aperto no peito que vai além da explicação racional. Você olha para os lados e parece que ninguém entende. Nem mesmo aqueles que caminham com você percebem o quanto você está lutando por dentro. E nessas horas, o pensamento mais perigoso se instala. Será que Deus me abandonou? Mas a verdade que o Espírito quer te lembrar hoje é essa. Deus não te abandonou na angústia. Ele te escolheu aí. Foi exatamente nesse vale profundo e silencioso da alma que Ele te encontrou, te separou e está te moldando. E por mais que pareça abandono, é exatamente o contrário. É preparação.
A angústia não é um acidente no caminho do cristão. É parte da formação do vaso. Quando Deus chamou Jeremias, disse: Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. O chamado começou no invisível, no silêncio, no íntimo. E é assim também com você. Sua angústia não começou hoje. Ela é fruto de algo espiritual mais profundo do que você imagina. O inimigo sabe que você carrega algo de Deus. Ele reconhece marcas que você nem vê em si mesmo. Por isso ele tenta te fazer acreditar que sua dor é sinal de abandono. Mas o céu está dizendo: eu te formei no escuro. Estou te lapidando onde ninguém vê. Assim como a raiz cresce primeiro, antes do caule romper o solo, sua fé está sendo alicerçada nesse tempo silencioso. Você não está só. Mesmo quando Jesus esteve no Getsêmani, sentiu angústia mortal. Lucas 22:44 diz que, em agonia, orava mais intensamente, e seu suor se tornou como gotas de sangue. O Filho de Deus experimentou o peso da angústia, não porque estava perdido, mas porque estava sendo preparado para o maior propósito da humanidade, a cruz. Se até o Salvador passou pela angústia para cumprir o plano divino, por que com você seria diferente? Não despreze esse tempo, não amaldiçoe sua dor. É na cova dos leões que Daniel viu o livramento. É no ventre do peixe que Jonas entendeu seu chamado. É no cárcere que José foi alinhado ao governo. E é na angústia que Deus está ativando a virada espiritual dentro de você. Você está sendo esvaziado para ser cheio do que é eterno. A angústia revela onde ainda estamos presos a expectativas humanas, orgulho, controle ou feridas do passado. Deus permite que a dor revele o que precisa ser tratado, não porque Ele quer te ferir, mas porque Ele quer te curar de dentro para fora. E a cura que Deus faz, Ele sela com propósito. Talvez você esteja dizendo: mas eu não aguento mais. E Deus está respondendo: é porque agora você está pronto. Pronto para ouvir o que antes você ignorava. Pronto para depender totalmente dEle. Pronto para abrir mão de planos que não vinham do céu. Pronto para finalmente ser real diante dEle, sem máscaras, sem força própria, sem aparência de fé, apenas com o coração quebrado e sincero. E é isso que Deus procura. Salmos 51:17 declara: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que te faz pensar que sua dor é desperdício? O que te levou a crer que sua angústia é sinal de derrota? Quando na verdade é o exato oposto. Você está no centro da sala de cirurgia do espírito. E o que sai desse lugar nunca volta do mesmo jeito. Essa dor não vai te matar. Vai te mover. Vai te amadurecer. Vai te despertar para algo muito maior. Mas você precisa entender que ela não veio para ficar. Ela é só um caminho. Não construa morada no deserto. Caminhe com Deus por ele. O que hoje te faz chorar, amanhã será seu testemunho mais poderoso. Deus não te deixou. Ele te pegou no colo onde ninguém viu. Ele está usando essa dor como um chamado. A angústia te empurra para mais perto de Deus ou para longe dele. E hoje, você tem a chance de responder diferente, de se levantar mesmo sem força, de crer mesmo sem ver, de continuar mesmo sem entender. Porque no reino, os fracos são fortalecidos, os vazios são cheios, os angustiados são levantados como profetas, líderes, colunas de fé. Sua dor está prestes a gerar frutos eternos, e você vai entender que esse capítulo da sua história, embora pareça o mais escuro, é o mais fértil. É o início da sua virada espiritual. A angústia é a luz que expõe a sombra que você não via. A angústia tem um papel que poucas pessoas compreendem. Ela revela. Revela o que está escondido, o que está mal resolvido, o que foi empurrado para debaixo do tapete por tempo demais. Você pode fingir força, pode se manter ocupado, pode até se distrair com atividades espirituais. Mas quando a angústia chega, ela rasga o véu da alma e mostra exatamente onde você precisa ser curado. O problema é que, muitas vezes, interpretamos a angústia como uma sentença.
Mas, na verdade, ela é um espelho, e o que ela reflete nem sempre é bonito de ver. Por isso dói, por isso desespera. Porque você começa a enxergar as rachaduras que antes estavam escondidas atrás da rotina, das aparências ou até da religião. Foi isso que aconteceu com Elias em 1 Reis 19. Depois de vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele desce em profunda angústia. Senta-se debaixo de um zimbro e pede a morte. O mesmo homem que orou e o fogo desceu, agora se vê consumido por um esgotamento interior. Mas essa crise não foi o fim do profeta. Foi o momento em que Deus o reposicionou. Na angústia, Deus mostra o que não pode continuar. Ele mostra as fugas, os orgulhos, os medos e até os ídolos do coração. Sim, às vezes idolatramos nossos próprios planos. Às vezes, nos apegamos a uma identidade que não veio de Deus. E Ele, por amor, permite que a angústia revele essas estruturas quebradas para que Ele possa reconstruir algo novo. O salmista diz no Salmo 119:71: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Quem fala isso não está em negação da dor. Está em plena consciência de que ela foi uma escola espiritual. Um processo necessário para enxergar aquilo que o conforto escondeu por tempo demais. Você já parou para pensar que a sua angústia atual pode estar revelando uma raiz de amargura que ainda não foi tratada? Ou um ciclo de dependência emocional que você insiste em manter? Ou ainda um padrão de pensamento que te aprisiona toda vez que as coisas saem do seu controle? É nesse lugar que o Espírito Santo opera com precisão cirúrgica. Mas só é curado quem está disposto a encarar a verdade. Só é liberto quem para de maquiar o caos interno. E só se aproxima da luz quem aceita que há sombras a serem confrontadas. A angústia não é uma sentença de morte. Ela é um convite à verdade, um chamado à transformação. E a cura começa com a exposição. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que foi atribulado por fora e angustiado por dentro, 2 Coríntios 7:5. Mas ele também afirma que Deus consola os abatidos. Isso significa que Deus não ignora a dor. Ele habita nela. Ele visita você no ponto mais escuro do vale e começa a revelar o que precisa ser restaurado. A angústia também revela aonde você ainda não confia totalmente em Deus. Talvez você diga que confia, mas quando a situação foge do controle, o desespero toma conta. Isso revela uma área da alma que ainda está dominada pelo medo. E não há condenação nisso. Há uma chance de cura. O que a sua angústia está tentando te mostrar hoje? Qual parte da sua alma está clamando por liberdade? Deus não te chamou para viver esmagado por dentro. Ele te chamou para ser livre. Mas essa liberdade começa quando você aceita olhar para dentro com sinceridade. Quando você para de correr, de disfarçar, de adiar. E nesse momento de exposição, Ele não te acusa. Ele te acolhe. Ele diz: venha como está. Mostre-me o que ninguém mais vê. Confesse o que você esconde até de si mesmo. Porque só nesse lugar de vulnerabilidade é que o milagre acontece. A transformação verdadeira começa quando você deixa a luz de Cristo tocar suas sombras mais profundas. João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é confortável, mas é libertadora. E a angústia, muitas vezes, é o portal por onde ela entra. Não resista, não endureça o coração, não negue o que está sendo revelado. Permita que a luz exponha para que Deus possa reconstruir. Você não está sendo punido, está sendo iluminado. E tudo o que é revelado diante de Deus pode ser restaurado por Ele. A angústia expõe e a exposição liberta. Porque só quem reconhece suas sombras pode andar verdadeiramente na luz. A cura não começa onde não há dor. A cura começa onde há coragem de encarar a dor com fé. Quando a dor não passa, Deus está reposicionando a sua alma. Há dores que não têm explicação imediata, dores que duram mais do que imaginávamos suportar. Elas atravessam dias, invadem madrugadas e criam um silêncio dentro de nós tão profundo que até orar parece difícil. É nesse lugar de dor prolongada que muitos desistem. Mas é também nesse lugar
que Deus faz um dos trabalhos mais silenciosos e poderosos: o reposicionamento da alma. A alma é o centro das nossas emoções, pensamentos e vontades. Quando ela está desalinhada com o propósito de Deus, começamos a andar em círculos, nos frustramos facilmente, nos esgotamos tentando controlar o incontrolável. Mas quando a alma é reposicionada, a vida volta ao eixo, mesmo que nada ao redor mude. E é isso que Deus faz com quem está no meio da dor que não passa. Ele não apenas alivia, ele reposiciona. Foi o que aconteceu com Ana, mãe de Samuel. Durante anos ela sofreu com a vergonha da esterilidade, com a humilhação de Penina, com o silêncio de Deus. E mesmo indo ao templo, mesmo oferecendo sacrifícios, a dor não passava. Mas em 1 Samuel 1:10, lemos que Ana se levantou, foi ao templo e, em amargura de alma, orou ao Senhor com choro abundante. A Bíblia diz que, depois daquela oração, o seu semblante já não era mais triste, mesmo antes de engravidar. O que mudou? O reposicionamento. Algo dentro dela foi alinhado com a vontade de Deus. A dor ainda estava lá, mas a alma agora estava em outra posição. E é isso que Deus quer fazer com você. Nem sempre Ele vai tirar a dor de imediato, mas Ele vai tirar o peso da alma. Vai deslocar o foco do desespero para a esperança. Vai tirar o controle das suas mãos e te ensinar a descansar. Deus não está tentando apenas te consolar, Ele está tentando te ajustar. Muitas vezes, estamos com a alma em posição de orgulho, querendo que Deus faça tudo do nosso jeito, no nosso tempo, com as pessoas que escolhemos. E a dor se estende porque a alma precisa ser quebrantada antes de ser promovida. Quando José foi vendido pelos irmãos e levado ao Egito, passou por anos de injustiça e solidão. A dor dele também não passou rápido. Mas cada estação daquela dor foi um passo no processo de reposicionamento da alma. Deus estava preparando o coração de um menino sonhador para se tornar um líder que salvaria uma nação inteira. A dor é o terreno onde Deus planta revelações que não nascem em dias fáceis. Salmo 42:5 diz: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esse versículo não vem de um lugar de ausência de dor, mas de uma alma que escolheu ser reposicionada no meio dela. Muitos querem que Deus cure sem tocar, que transforme sem confrontar. Mas não é assim que Ele trabalha. Deus nos ama demais para apenas aliviar os sintomas. Ele quer curar a raiz. E a raiz está na alma. Por isso, Ele permite que a dor permaneça por um tempo, até que o interior esteja em condição de suportar o que virá depois. Você já se perguntou, por que algumas coisas ainda não mudaram? Talvez a dor ainda esteja ali, porque Deus está esperando o seu sim completo. Não um sim religioso, superficial, mas aquele sim genuíno que diz: Senhor, faça a tua vontade mesmo que doa, mesmo que eu não entenda agora, mesmo que eu precise esperar mais um pouco. Essa entrega é rara, mas quando acontece, o céu se move, porque agora a alma não está mais lutando contra o processo, está alinhada com o propósito. E é nesse ponto que o sofrimento deixa de ser um peso e passa a ser um caminho. Você não está mais estagnado. Você está sendo transformado. Não subestime o que Deus está fazendo no invisível. Enquanto você clama por alívio, Ele está moldando sua alma. Enquanto você pede um fim, Ele está preparando um começo novo. E esse recomeço não será construído sobre emoções instáveis, mas sobre uma fé madura e uma alma curada. A dor pode não ter passado ainda, mas isso não significa que Deus não está agindo. Pelo contrário, o tempo da dor é o tempo do trato. E o trato de Deus nunca vem para destruir, vem para reconstruir. Você não está sendo abandonado, está sendo reposicionado. Sua alma está sendo realinhada com os céus. E quando isso acontecer por completo, o que hoje te oprime não terá mais poder sobre você. Porque a dor pode continuar por um tempo, mas uma alma reposicionada encontra paz até em meio à tempestade. O silêncio de Deus não é abandono, é construção interna. Existe um silêncio que machuca mais do que palavras duras. É o silêncio de Deus,
Aquela sensação de que você clama, ora, jejua, mas nada muda, nenhuma resposta, nenhuma direção clara, apenas o eco da sua própria voz. E nesse cenário de ausência, muitos concluem precipitadamente que Deus os abandonou. Mas o silêncio de Deus nunca foi sinal de ausência. É, na verdade, o ambiente onde Ele mais constrói dentro de nós. Foi assim com Jesus no Getsêmani. O Filho de Deus, em profunda angústia, orou intensamente para que, se possível, o cálice fosse passado. E mesmo sendo perfeito, o céu permaneceu em silêncio. Por quê? Porque o céu não responde a desespero, responde a propósito. O silêncio ali não era descaso, era confirmação. O Pai estava dizendo: você está no centro da minha vontade, mesmo que não haja alívio. Quando Deus está em silêncio, Ele não está inativo. Ele está trabalhando no invisível, podando expectativas, tratando raízes, removendo tudo que nos impede de suportar o que Ele quer liberar. O silêncio é a marreta que quebra o orgulho. É o espelho que nos obriga a confrontar o que escondemos. É o espaço onde a fé é testada, não por palavras bonitas, mas pela disposição de continuar mesmo sem ver. É nesse lugar que descobrimos se cremos em Deus ou apenas nos benefícios que Ele pode nos dar. Jó é o maior exemplo. Perdeu tudo: filhos, saúde, bens, reputação. E o céu permaneceu calado por longos capítulos. Mas ele não desistiu. Disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Esse tipo de fé só nasce no silêncio. O silêncio de Deus expõe ruídos que vêm de dentro de nós. Ansiedades, dúvidas, inseguranças, heranças emocionais mal resolvidas. Quando tudo se cala ao redor, somos obrigados a encarar o que realmente acreditamos, e é nesse confronto interno que Deus forja maturidade espiritual. O povo de Israel viveu isso no deserto. Após saírem do Egito, clamaram por direção. Deus havia falado por meio de Moisés, mostrado sinais, dividido o mar. Mas no deserto houve silêncio. Um silêncio que durou anos, e muitos murmuraram, caíram, se rebelaram. Por quê? Porque não suportaram a ausência da voz que os havia guiado no início. Não entenderam que o silêncio não era o fim da jornada, era parte da formação. Deuteronômio 8:2 revela a intenção de Deus: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. O silêncio de Deus era o termômetro da fidelidade. Era o campo de treinamento da alma. Muitas vezes, Deus silencia porque já falou. Mas a nossa ansiedade exige confirmação constante, como se a ausência de repetição fosse sinal de erro, quando, na verdade, o silêncio é o selo da instrução anterior. Se Deus não falou mais, continue com a última ordem. O silêncio é a prova de que você está sendo testado para avançar, não para recuar. É nesse período que surgem vozes alternativas. O inimigo sempre se aproveita do silêncio para semear dúvidas. Será que Deus está te ouvindo mesmo? Será que vale a pena continuar? Mas essas são mentiras que se dissipam quando firmamos os pés na verdade da palavra. Romanos 8:28 nos garante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está em um tempo de silêncio divino, não se desespere. Continue fazendo o que é certo. Continue buscando, mesmo que não haja sinais, porque o silêncio também é resposta. E muitas vezes é a mais poderosa de todas. É Deus dizendo: confie em mim mesmo quando não parecer fazer sentido. Você não está abandonado, você está sendo preparado. Deus está te edificando por dentro, para que quando a resposta vier, você tenha estrutura para sustentá-la. É no silêncio que nascem os guerreiros mais firmes, os adoradores mais profundos, os líderes mais sensíveis. O céu pode estar em silêncio, mas o coração de Deus continua pulsando por você. E esse silêncio não durará para sempre. Ele tem um fim. E quando for rompido, você entenderá que cada segundo valeu a pena. Quando sua força acaba, a graça começa a te sustentar.
Chega um momento na caminhada espiritual em que, mesmo crendo, você se sente esgotado. Não é falta de fé, é cansaço da alma. É aquele ponto em que o corpo segue, mas o coração já não tem a mesma chama. Você ora, mas as palavras parecem secas. Você adora, mas os olhos estão sem brilho. Você continua, mas sente que não tem mais força para dar um passo sequer. E nesse exato ponto, onde tudo em você parece se esgotar, é onde a graça começa a operar. O apóstolo Paulo conheceu esse lugar. Em 2 Coríntios 12, 9, após clamar 3 vezes para que um espinho fosse retirado, ouviu do próprio Senhor: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso muda tudo. Deus não respondeu com alívio. Ele respondeu com presença. Paulo não recebeu o fim da luta, mas a revelação de uma força que não vinha mais dele. É nesse território da exaustão que a graça de Deus se manifesta como sustento real. Porque a graça não é só perdão. A graça é poder. É o recurso divino que sustenta o ser humano quando todos os recursos naturais se acabam. A graça não nos tira da guerra, ela nos mantém firmes dentro dela. Pense em Elias, em 1 Reis 19. Depois de vencer os profetas de Baal e ver o fogo descer do céu, entrou em profunda angústia. Fugiu. Deitou-se debaixo de um zimbro e desejou a morte. Ele disse: "Já basta, ó Senhor." E o que Deus fez? Enviou um anjo, não para dar um sermão, mas para alimentá-lo. Porque às vezes o que falta não é revelação, é força. E quando a força acaba, Deus envia o que é necessário para você não desistir. Essa é a graça operando. A graça entra quando o nosso limite é alcançado. É quando o que nos sustentava antes, disciplina, motivação, visão, não consegue mais manter a alma de pé. E então, silenciosamente, algo começa a nos levantar por dentro. Uma força estranha, que não vem da lógica, nem da vontade própria. É a mão invisível de Deus nos segurando. Isaías 40, 29 diz: "Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor." Note, não é ao forte, é ao cansado. Deus tem prazer em renovar os que reconhecem sua limitação. A graça não flui para os que tentam manter uma imagem de força, mas para os que se rendem e dizem: "Senhor, eu não consigo mais." Há pessoas que estão vivendo exatamente esse momento. Continuam servindo, pregando, cuidando, trabalhando, mas por dentro estão quebradas, exaustas, e não conseguem dizer isso em voz alta. Carregam culpas por sentirem que não podem parar. Mas hoje, Deus está dizendo: "Minha graça te basta." Você não precisa ser forte o tempo todo. Você precisa se permitir ser sustentado. A graça também é o ambiente onde Deus cura sem pressa, onde Ele nos reconfigura por dentro, não com soluções imediatas, mas com presença constante. É o lugar onde você entende que ser fraco não é vergonha, é condição para conhecer a força que vem do alto. É nesse lugar que a performance dá lugar à verdade, onde o ativismo cede espaço à intimidade. Por isso, se você está cansado, esgotado, sem direção, não pense que Deus te abandonou. Muito pelo contrário. É nesse exato ponto que Ele está mais perto do que nunca. A graça não te condena por ter chegado ao limite. Ela te acolhe e te carrega no colo até que você recupere o fôlego. Essa é a mesma graça que sustentou Pedro, mesmo depois de negá-lo 3 vezes. Que sustentou Davi mesmo após seus pecados. Que sustentou Moisés mesmo depois de fugir. Que sustentou Paulo mesmo com seu espinho. Essa é a graça que te sustenta hoje, não porque você merece, mas porque Ele decidiu te amar até o fim. E quando a graça entra, ela transforma a exaustão em adoração. Porque o cansaço não é sinal de fracasso, é sinal de que você foi até onde podia. E agora é hora de deixar Deus te conduzir. Ele não vai permitir que você pare onde você está. A graça é a ponte entre a sua limitação e o propósito que ainda está por se cumprir. A demora não é abandono, é aprendizado para a exaltação. Há um momento no processo em que tudo em você grita por pressa, mas Deus continua em silêncio.
Você olha ao redor e tudo parece parado. Você ora, jejua, busca, se consagra e mesmo assim, nada acontece. O tempo passa e a mente começa a questionar. Será que Deus esqueceu de mim? Mas o silêncio de Deus não é ausência. A demora não é negligência. Ela é uma escola onde o caráter é refinado, a fé é enraizada e a maturidade é gerada. José sabia o que era esperar. Depois de ser vendido por seus irmãos, passou anos longe da família. Depois de ser acusado injustamente, desceu ao cárcere. E mesmo ajudando outros dentro da prisão, foi esquecido por mais 2 anos. Gênesis 41 deixa isso claro. Ao fim de 2 anos inteiros. Esse inteiros revela o tempo completo de um ciclo que Deus permitiu. Porque há dores que só o tempo cura, e há destinos que só o tempo amadurece. A demora é o tempo da preparação invisível. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cada lágrima em sabedoria, cada perda em maturidade, cada silêncio em discernimento. José não saiu da prisão imaturo. Ele saiu pronto para interpretar sonhos com precisão, para governar com justiça, para reconciliar sua história sem ressentimento. E tudo isso foi forjado na espera. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso significa que há um tempo para plantar e um tempo para colher. Mas muitos querem colher no tempo de plantar, e isso gera frustração. O coração ansioso cobra resultados imediatos, mas o céu trabalha em estações eternas. Deus não está com pressa, Ele está com propósito. O tempo de espera também revela motivações. Ele confronta nossas intenções. Você está buscando a promessa ou o Deus da promessa? Você quer a bênção ou a presença? Quando tudo está em silêncio, sua fé precisa decidir: seguir por convicção ou parar por desânimo. É nesse ponto que muitos desistem, sem perceber que estavam a um passo da virada. Davi também viveu isso. Foi ungido rei, mas voltou a cuidar de ovelhas. Depois enfrentou Golias, mas continuou perseguido por Saul. Anos se passaram entre a unção e a posse. Mas nesse intervalo, ele aprendeu a confiar em Deus em cavernas, a depender dele no deserto, a não matar o ungido do Senhor mesmo tendo chance. Porque a espera prepara não só a promessa, mas quem a recebe. Romanos 8:25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E essa paciência não é passiva, é fé em movimento. É levantar todo dia e continuar acreditando. É servir, mesmo sem retorno. É amar, mesmo sem ser correspondido. É dar o melhor, mesmo sem aplausos. Porque quem entende o tempo de Deus não se desespera na demora, amadurece nela. A espera também mata o orgulho. Ela revela que não controlamos os processos, que não é sobre nossa força, inteligência ou capacidade. É sobre dependência. O coração altivo quer tudo rápido, mas Deus exalta os humildes, e o caminho da humildade passa, quase sempre, pelo vale do tempo. Talvez hoje você esteja nesse lugar, esperando por uma resposta, por uma direção, por uma cura, por uma porta que ainda não abriu. E tudo em você quer desistir. Mas Deus diz: espere mais um pouco, porque Ele está trabalhando enquanto você espera. Cada dia aparentemente em branco é na verdade um capítulo sendo escrito nos bastidores da sua história. A demora é o espaço onde Deus calibra sua visão espiritual. É onde Ele alinha sua mente ao céu. É onde Ele esvazia o que não presta, para depois encher com o que é eterno. Se Deus te desse hoje o que você tanto pede, sem estar preparado, poderia se tornar sua ruína. Por isso Ele espera o tempo certo. E quando esse tempo chega, nada pode impedir. Foi assim com José. Quando o relógio do céu marcou o momento, ele saiu do cárcere direto para o trono. Sem intermediários, sem votação, sem concorrência. Porque quando é Deus quem levanta, ninguém pode derrubar. Mas esse tipo de exaltação só chega para quem suportou o tempo da espera com fidelidade. A demora não é Deus te punindo, é Ele te protegendo.
É Ele te tratando, é Ele te posicionando. E quando tudo estiver pronto, em você e ao seu redor, a promessa se cumprirá. Porque o nosso Deus não tarda. Ele age no tempo certo. E o tempo certo de Deus é infinitamente melhor do que o nosso tempo apressado. Quando sua identidade é escondida, Deus está revelando a verdadeira versão de você. Há momentos em que a vida nos esconde. É como se o mundo nos apagasse. Ninguém nos chama pelo nome. Ninguém reconhece o que carregamos. Ninguém vê o que estamos nos tornando. Somos lembrados apenas por erros, traumas, marcas ou funções passageiras. E é exatamente aí, quando sua identidade é confundida, que Deus começa a revelar a versão real que Ele desenhou para você. Porque o céu nunca te confundiu com a fase que você está vivendo. Você pode até estar em um cárcere, mas não foi criado para permanecer nele. José foi chamado de sonhador, de servo, de escravo, de prisioneiro. Mas nunca foi reconhecido como quem ele realmente era, um governador em formação. Durante anos, sua identidade real esteve oculta aos olhos humanos, mas jamais esteve oculta aos olhos de Deus. O Pai sabia que o que estava escondido era o que ele estava moldando. E essa é a lógica do reino. Enquanto os homens enxergam apenas o rótulo, Deus trabalha na essência. Em Colossenses 3:3 está escrito: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso significa que há uma versão sua que ainda não foi revelada, e essa versão está sendo formada na intimidade com o Senhor. O que você vê hoje no espelho pode não refletir aquilo que você vai se tornar daqui a pouco, porque Deus está mais interessado em forjar sua essência do que em projetar sua imagem. A sociedade tenta definir quem você é com base no seu histórico. Ela vai dizer: você é divorciado, você é falido, você é rejeitado, você é o doente, o sem valor, o problemático. Mas Deus nunca te chamou por esses nomes. Quando Ele olha para você, Ele vê identidade, propósito, aliança. Ele te chama de filho. Ele te chama pelo nome que te deu, e não pelo nome que a dor te colocou. Foi assim com Gideão. Enquanto ele se via como o menor da menor tribo, escondido em um lagar, o anjo o chama de homem valente. Juízes 6:12. Gideão ainda não acreditava nessa identidade, mas Deus já via quem ele seria. O mesmo aconteceu com Simão, a quem Jesus passou a chamar de Pedro, a rocha. A mesma boca que negaria o Mestre seria aquela que depois proclamaria o Evangelho com ousadia. A identidade não é formada no palco, mas no deserto. Não é construída com aplausos, mas com lágrimas. Não é ativada pelo reconhecimento dos homens, mas pelo toque do Espírito Santo. Por isso, há fases da vida em que Deus esconde você. Ele te retira de ambientes de visibilidade para moldar o seu coração. Ele não quer que você seja confundido com a performance. Ele quer que você se conheça como Ele te conhece. Você não é o que perdeu. Você não é o que disseram de você. Você não é o erro que cometeu. Você não é o lugar onde caiu. Você é o que Deus declarou que você é. E enquanto essa verdade não estiver estabelecida dentro de você, Ele vai continuar te esvaziando de todas as mentiras que você acreditou, porque só pode governar quem sabe quem é. José só pôde assumir o trono quando estava pronto para não se perder na posição. É por isso que muitos não entendem o processo. Eles querem visibilidade sem identidade, querem aplausos sem raízes, querem frutos sem profundidade. Mas Deus não negocia processos. Ele não vai te dar algo que destrua o que Ele quer edificar. E por amor, Ele permite que sua identidade seja forjada no anonimato, na dor, na espera. O segredo é não se confundir com a estação. Você pode estar passando por uma fase difícil, mas isso não define quem você é. Pode estar sendo rejeitado, esquecido, criticado, mas o seu nome ainda está gravado nas mãos de Deus. Isaías 49:16 confirma: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Isso é a identidade celestial. Nada nem ninguém pode apagar. Enquanto o mundo te esquece, Deus te lembra. Enquanto os outros te julgam, Ele te cura. Enquanto muitos tentam te rotular, o Espírito te revela quem você sempre foi.
E quando essa identidade estiver firmada, ninguém poderá te parar. Porque quem anda com a certeza de quem é, não negocia a verdade por aceitação, não se curva por medo, não se apaga por pressão, não retrocede por insegurança. O momento da revelação está chegando. A versão escondida de você será exposta, não para vaidade, mas para propósito. Você será reconhecido não pelo título, mas pelo fruto. Não pelo currículo, mas pela autoridade espiritual. Porque o que Deus molda no secreto, Ele exalta no tempo certo. E quando esse tempo chega, ninguém pode contestar. Quando a mente vacila, a palavra firma os pés. O maior campo de batalha espiritual não está no mundo ao redor, mas dentro da mente. É ali que as dúvidas ganham força, que os medos se multiplicam e que a angústia tenta te convencer de que a promessa de Deus não vai se cumprir. Muitas pessoas desistem não por causa das circunstâncias, mas porque permitem que pensamentos contrários à fé ocupem espaço demais. A mente, quando não firmada na palavra, torna-se terreno fértil para o desânimo, para a ansiedade e para a desistência. José, mesmo preso, preservava uma mente renovada. Ele poderia ter pensado: Deus me esqueceu. Não tenho valor. Minha hora nunca vai chegar. Mas a Bíblia nos mostra que ele não murmurava. Ele servia, ajudava e interpretava sonhos. Ele decidiu fixar os olhos na verdade do Senhor, mesmo quando os sinais humanos indicavam derrota. A mente firme transforma a percepção da dor, renova a esperança e fortalece o coração, mesmo no mais profundo cárcere. Romanos 12:2 nos ensina: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa no pensamento. Enquanto você alimenta ideias de desânimo, a fé enfraquece. Mas quando você deixa a palavra habitar em você, cada dúvida é confrontada e cada medo é dissipado pela verdade do céu. A mente vacila quando se concentra no que os olhos veem, mas ela se firma quando se ancora no que Deus declarou. Filipenses 4:8 nos lembra: Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não se trata de ignorar a realidade, mas de enxergá-la através da perspectiva de Deus. O que parece impossível aos olhos humanos é perfeitamente realizável para quem crê. Muitas pessoas desistem no momento exato em que a virada espiritual está prestes a acontecer. Elas permitem que pensamentos de fracasso, medo ou injustiça ocupem espaço. Mas a mente renovada é como uma fortaleza. Ela não evita a batalha, mas garante que você permaneça de pé no meio dela. É na mente firme que a fé encontra estabilidade, e é através dela que milagres começam a se manifestar. José interpretou sonhos no cárcere não porque sua situação mudou, mas porque sua mente permaneceu ancorada no que Deus havia colocado nele. Ele não precisou de reconhecimento humano. Ele manteve o dom ativo, mesmo no segredo do confinamento. Essa fidelidade mental permitiu que, quando o tempo de Deus chegou, ele estivesse pronto para a exaltação. Isaías 26:3 declara: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Paz não é ausência de luta, mas estabilidade interior, mesmo em meio à tempestade. Uma mente firme não é imune à dor, mas encontra segurança na verdade de Deus. E é essa firmeza que sustenta a alma enquanto o céu opera. Se hoje sua mente está sendo atacada por medos, dúvidas e angústias, entenda que a sua batalha não é apenas externa, mas interna. Renovar os pensamentos é uma decisão diária. É escolher alimentar a fé em vez da dúvida, a verdade em vez da mentira, a promessa em vez do desalento. E quando a mente é firmada, o corpo, a alma e o espírito seguem na mesma direção. O cárcere de José foi vencido primeiro na mente. Antes que as correntes físicas caíssem, ele já havia rompido as correntes da dúvida e do medo. E essa é a lição para você. Antes da libertação visível,
precisa haver libertação interior. Antes da mudança externa, a mente deve ser transformada. Antes da virada, a fé deve ser firmada. Hoje, Deus te chama a renovar sua mente, a não aceitar os pensamentos que tentam te derrotar, a fixar os olhos na verdade do céu, a alimentar a fé e a declarar: mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que tudo pareça contra mim, eu confio na palavra do Senhor. Porque quando a mente está firme, nada pode impedir a obra que Deus começou. O perdão é o portal para a libertação. Muitas vezes, a angústia não vem apenas da dor que vivemos, mas das feridas que carregamos dentro do coração. Palavras não ditas, ofensas, traições e decepções podem se tornar correntes invisíveis que aprisionam a alma muito mais do que qualquer situação externa. José nos ensina, através de sua história em Gênesis, que o perdão não é apenas um gesto moral, mas uma chave espiritual. Ele não perdoou para que os outros fossem libertos, mas para que ele mesmo pudesse ser liberto da prisão do ressentimento. O perdão é difícil, porque exige reconhecimento da dor e escolha consciente de libertar quem nos feriu. A Bíblia deixa claro que o coração amargurado não recebe a plenitude da bênção de Deus. Hebreus 12:15 alerta: a ninguém falte a graça de Deus, de modo que nenhuma raiz de amargura brote e vos cause perturbação. A raiz de amargura nasce da falta de perdão, e quem não a corta permanece preso, mesmo que esteja fisicamente livre. José poderia ter guardado rancor. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, caluniado por Potifar, esquecido na prisão. Ele tinha motivos de sobra para se tornar amargo, vingativo e desesperançoso. Mas ele entendeu que a libertação da alma precede a libertação da circunstância. Ele escolheu perdoar antes de governar, perdoar antes de ser exaltado, perdoar antes de ver sua promessa se cumprir. O perdão não apaga o passado, mas ressignifica a história. Ele transforma vítimas em protagonistas, cadeias em passagens para a glória. Quando Jesus disse em Mateus 18, 21, 22, que devemos perdoar 70 vezes 7, ele estava mostrando que o perdão não tem limites, porque é um instrumento de liberdade espiritual, não de justiça humana. José recebeu a mesma oportunidade: transformar sua dor em dom, seu cárcere em plataforma, sua injustiça em autoridade. Quem guarda a amargura está preso a sentimentos que drenam energia, esperança e fé. Mas quem perdoa libera espaço para a intervenção de Deus. Gênesis 50:20 revela a essência disso. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José reconheceu a mão de Deus por trás da injustiça, mas isso só foi possível porque ele havia libertado o coração pelo perdão. O ato de perdoar abriu o portal para a realização de tudo o que Deus tinha preparado. O perdão também é um ato de confiança. É dizer: Senhor, eu não tenho como controlar a justiça humana, mas confio na tua justiça perfeita. Não se trata de minimizar o erro ou fingir que a dor não existiu. Trata-se de entregar o controle, parar de lutar emocionalmente contra quem nos feriu e permitir que Deus conduza cada situação. Essa entrega abre caminho para a paz, para a clareza e para milagres. Muitas pessoas se encontram presas na própria angústia porque não perdoaram. A dor do passado continua como corrente invisível, impedindo a fé de fluir, bloqueando oportunidades e atrasando a virada espiritual. Mas o perdão corta essas correntes. Ele limpa a mente, restaura o coração e permite que a graça de Deus se manifeste em sua vida. É o portal que leva da prisão emocional para a liberdade, da amargura para a restauração, do desespero para a esperança. Quando você decide perdoar, algo sobrenatural acontece. Não é só uma questão de atitude, é uma transformação espiritual. Sua alma se alinha com Deus, sua fé se fortalece e o céu começa a agir de formas que ninguém poderia esperar. José nos mostra que quando o perdão é praticado, a libertação não é apenas emocional ou espiritual. Ela se manifesta em cada área da vida, inclusive nas circunstâncias. Portanto,
Se você ainda guarda ressentimento ou mágoa, lembre-se, perdoar não é apenas libertar o outro, é libertar a si mesmo. É abrir as portas da sua virada espiritual. É permitir que Deus transforme a dor em propósito e que a sua história, mesmo marcada por injustiça, se torne testemunho vivo de fé, graça e vitória. Quando Deus decide mudar tudo, ninguém pode impedir. A virada espiritual de sua vida não depende de circunstâncias, pessoas ou probabilidades. Ela depende do tempo de Deus. Há momentos em que tudo parece parado, que nada avança, que nenhuma solução surge. Mas exatamente nesse ponto, Deus começa a agir de maneira sobrenatural, silenciosa e irresistível. Gênesis 41 nos mostra José no auge da espera, preso, esquecido, mas no momento exato, Deus mudou tudo. O copeiro lembra-se dele. O faraó precisa de interpretação de sonhos. E o homem que ninguém notava é chamado à autoridade. O que parecia impossível tornou-se inevitável. Quando Deus decide mover, Ele não pede permissão aos homens. Ele não espera circunstâncias favoráveis. Ele não se sujeita às agendas de ninguém. Ele simplesmente age. E quem se mantém fiel mesmo no silêncio será levado de um ponto de invisibilidade para um palco de propósito. Deus transforma o improvável em inevitável e o esquecido em indispensável. Nenhuma barreira humana consegue impedir a execução do plano divino. Muitas vezes, nós tentamos acelerar a virada. Oramos, buscamos soluções humanas, pressionamos pessoas, criamos estratégias. Mas José não fez nada além de permanecer fiel. Ele interpretou sonhos de prisioneiros, ajudou quem podia e manteve seu dom ativo. O céu estava preparando o palco, e quando a hora chegou, a mudança foi instantânea e irrevogável. O que o homem humano não podia mover, Deus moveu. O princípio é claro. A virada de Deus não é negociável, não é interrompida por obstáculos e não depende da lógica. Isaías 43:13 diz: "Também eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador." Ou seja, nada nem ninguém pode impedir aquilo que Deus decretou. Sua libertação, sua exaltação e seu destino estão nas mãos dele. E quanto mais você espera, mais preparado Deus está te tornando para a posição que você ainda não consegue alcançar. O silêncio e a demora podem parecer longos demais, mas eles têm função. Eles consolidam a fé, refinam a mente e preparam a alma. Antes da libertação, há o aprendizado invisível. Antes do reconhecimento, há a fidelidade silenciosa. Antes da vitória, há a paciência que só se desenvolve no vale da espera. Tudo isso garante que quando a virada chega, você esteja pronto para manter o que Deus dá. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo a angústia, o abandono humano, as derrotas temporárias, tudo está trabalhando nos bastidores para formar a pessoa que poderá usufruir plenamente da promessa. A virada não é só mudança de cenário, é transformação interior, é maturidade espiritual, é alinhamento completo com o propósito divino. Você pode se sentir invisível, esquecido ou preso, mas a realidade é que Deus está movendo tudo nos bastidores. Um detalhe aparentemente pequeno, uma lembrança, um encontro, um sonho, pode ser o instrumento que libera a sua virada. O que parecia casual não é coincidência, é operação divina. E quando Deus decide mudar tudo, nenhum humano, nenhuma circunstância e nenhum problema pode impedir. Portanto, se você está cansado de esperar, se sente abandonado, se acha que nada acontece, acredite, o céu está prestes a agir. Sua virada espiritual está chegando e será tão impactante que todos perceberão, mas você saberá que foi Deus quem conduziu cada passo. José não se tornou governador por acaso. Ele permaneceu fiel, ativo e firme. É assim também que Deus quer te usar. O que parecia impossível será inevitável. O que parecia esquecido será indispensável. E o que parecia demorado será perfeito. A sua história não terminou no Vale da Dor. O capítulo mais importante
está prestes a ser escrito. E quando Deus mover, ninguém poderá impedir. Prepare-se para a virada que Ele está trazendo, porque quando o Senhor decide, tudo muda instantaneamente. Deus vai te usar em um ambiente que você nunca imaginou entrar. Às vezes, a obra de Deus em nossa vida não acontece nos lugares que planejamos ou imaginamos. Ela acontece em ambientes inesperados, em situações que parecem desfavoráveis ou estranhas aos nossos olhos. José não sonhou ser governador do Egito enquanto estava preso. Ele não previu que seria chamado pelo faraó para interpretar sonhos. Ele não buscou reconhecimento humano. E ainda assim, Deus o posicionou exatamente onde precisava para cumprir um propósito muito maior do que ele podia conceber. A história de José nos ensina que Deus não depende do ambiente humano para cumprir suas promessas. Ele cria oportunidades, coloca pessoas, movimenta eventos e estabelece situações que desafiam a lógica humana. O ambiente improvável não é um obstáculo, é a plataforma para a revelação do propósito divino. Muitas vezes, a dor e o isolamento preparam o terreno invisível, onde a alma é moldada e o dom é aperfeiçoado. Em Lucas 4, vemos Jesus iniciando seu ministério não na capital ou em lugares de destaque, mas em Nazaré e na sinagoga. O local era humilde, pouco reconhecido, mas foi exatamente ali que ele começou a cumprir o chamado que mudaria o mundo. Da mesma forma, Deus muitas vezes nos posiciona em lugares improváveis para que nossa fé, paciência e habilidades sejam testadas e aperfeiçoadas antes da grande manifestação. O ambiente pode parecer hostil ou limitado, mas é justamente nele que Deus deseja manifestar sua glória através de você. Quando José interpretou os sonhos no cárcere, ele estava exercendo o dom que Deus havia lhe dado, mesmo sem reconhecimento. Ele manteve sua fidelidade no secreto. E foi exatamente isso que permitiu que, quando o tempo chegou, ele fosse chamado e exaltado. O que parecia esquecido se tornou indispensável. Muitas pessoas perdem oportunidades porque esperam apenas o ambiente ideal. Querem ser reconhecidas, queriam estar cercadas de condições perfeitas, ou querem controle total. Mas o plano de Deus desafia essa lógica. Ele nos usa onde ninguém espera, para mostrar que o poder que age em nós não depende do cenário, das pessoas ou das circunstâncias. Ele age porque é Deus. Isaías 55, 8 ou 9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que você acha impossível, Deus já vê como o caminho perfeito. O que você acha improvável, Ele já preparou como a plataforma certa. O chamado divino exige coragem para entrar em ambientes desconhecidos. Requer fé para trabalhar sem ver resultados imediatos. Requer confiança para permanecer firme, mesmo quando ninguém reconhece seu esforço. Mas é nesses lugares que a fidelidade se transforma em honra. O dom se manifesta em autoridade, e a promessa se cumpre com perfeição. Se hoje você se encontra em um espaço que nunca imaginou, um emprego inesperado, uma função difícil, uma situação difícil de administrar ou um lugar de dor, saiba que Deus está usando isso para preparar você. O que parece desvalorizado ou improvável pode ser exatamente o palco da sua virada. O que você faz no anonimato será lembrado no tempo certo, e o dom que você cultiva no escuro será a ferramenta que Deus usará para impactar vidas e abrir portas que ninguém poderia abrir. Portanto, não despreze nem ignore o lugar onde você está agora. Ele pode parecer pequeno, desafiador ou até hostil, mas é nesse contexto que Deus quer revelar a sua fé, expandir seu potencial e posicionar você para algo muito maior. Prepare-se para entrar na plataforma da promessa, mesmo que ela esteja oculta aos olhos humanos. A fidelidade no improvável é a chave para a exaltação no tempo certo de Deus. O dom que você cultivou no escuro vai te destacar na luz. José passou anos no cárcere, mas nunca deixou de exercer o dom que Deus havia colocado nele.
Ele interpretava sonhos de outros prisioneiros, ajudava quem precisava e manteve seu coração conectado ao Senhor. Ninguém via, ninguém reconhecia, mas a fidelidade no secreto é o que prepara a alma para o destaque. O dom que você cultiva enquanto ninguém observa será exatamente o que Deus usará para abrir portas que parecem impossíveis. Muitas pessoas desistem porque esperam reconhecimento imediato. Querem que o talento seja notado, que os méritos sejam vistos e que os esforços sejam recompensados agora. Mas o reino de Deus funciona de maneira diferente. O que é feito no escuro é lapidado, testado e fortalecido. É nesse processo silencioso que o dom se torna resistente, afinado e pronto para impacto real. Como diz em Provérbios 22:29, viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de baixo. O dom cultivado no escuro exige disciplina, paciência e fidelidade. José poderia ter deixado de interpretar sonhos no cárcere, poderia ter abandonado a oração, poderia ter se entregado à amargura, mas ele escolheu permanecer fiel, mesmo sem reconhecimento. E foi essa constância que permitiu que Deus o levasse do anonimato direto ao trono. O dom não se manifesta pela oportunidade, mas pela preparação que o antecede. Quando a mente, o coração e a habilidade permanecem ativos, mesmo nas condições mais difíceis, Deus move o cenário. O talento que parecia escondido é transformado em instrumento de liderança, sabedoria e influência. Aquilo que você pratica em silêncio hoje será sua chave para a transformação amanhã. É como um diamante bruto sendo lapidado. A pedra está escondida na mina, mas sua luz será vista quando estiver pronta. Paulo também nos dá um exemplo. Ele pregava, aconselhava e servia mesmo sendo desprezado e preso diversas vezes. Nenhuma circunstância o impediu de desenvolver o dom que Deus lhe deu. E quando chegou o tempo certo, sua influência se espalhou para múltiplas nações, salvando vidas e estabelecendo a igreja. A fidelidade no silêncio precede a autoridade na luz. Isaías 60:1 nos lembra: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor sobre ti nasceu. Essa luz, muitas vezes, só aparece depois que o segredo foi cultivado. Se você ignora ou desiste do que Deus colocou em suas mãos, a oportunidade de destacar-se na luz é comprometida. Mas se você persevera, mesmo no obscuro, a sua virada é certa. O dom no escuro também ensina humildade e dependência. Quando ninguém vê, você aprende a servir sem aplausos. Quando ninguém reconhece, você aprende a esperar pelo tempo certo. Quando ninguém nota, você aprende a confiar unicamente no Senhor. Esse é o processo que forma caráter, fortalece fé e prepara a alma para a responsabilidade. Por isso, se hoje você sente que seu talento ou dom está sendo ignorado, não desanime. Continue cultivando, continue servindo, continue sendo fiel. O céu observa, e ele tem um tempo certo para revelar o que você já carrega. E quando essa hora chegar, não haverá erro, não haverá coincidência, não haverá injustiça. O dom que você preservou no segredo será a ferramenta que Deus usará para abrir portas, transformar vidas e confirmar a promessa. Lembre-se, a fidelidade silenciosa é mais poderosa que a fama repentina. O trabalho oculto produz impacto duradouro. A dedicação invisível gera autoridade real, e o dom que Deus preparou para você no escuro vai iluminar toda a sua trajetória na hora certa. José é o exemplo vivo de que o que é feito para Deus, mesmo escondido, nunca fica sem resposta. Você não vai voltar para o cárcere, vai assumir o governo. O cárcere de José não era o destino final dele. Era apenas o lugar onde Deus estava preparando sua alma, sua mente e seu dom para o que viria depois. Quando chegou o tempo certo, ele saiu do cárcere para assumir uma posição de autoridade que jamais poderia imaginar. Essa é a lição fundamental. Você não vai retornar ao lugar que parecia definitivo. O que parecia prisão vai se transformar em plataforma para o propósito de Deus.
Quantas vezes você se sente preso às circunstâncias, aos erros do passado ou às expectativas frustradas? Parece que não há saída, que a vida estagnou e que o sofrimento é interminável. Mas o tempo de Deus funciona de forma diferente. Ele permite o sofrimento não para destruir, mas para formar. Cada lágrima, cada momento de solidão e cada angústia são ferramentas de preparação para algo maior do que você imagina. Em Gênesis 41, vemos que a promoção de José foi rápida e definitiva. Não houve volta atrás. Não houve tentativa de rebaixamento. O que Deus estabeleceu, ninguém poderia impedir. E essa é a verdade que você precisa ouvir. A sua virada espiritual é irreversível quando Deus decide operar. As correntes podem ter sido reais, a injustiça pode ter sido evidente, mas o que Deus determina sobre você permanece. O cárcere é sempre temporário quando Deus está operando. Ele não apenas liberta, mas eleva. Ele não apenas remove o que te aprisiona, mas te posiciona para exercer domínio, autoridade e influência no lugar certo. O que era sofrimento se torna sabedoria. O que era esquecimento se torna reconhecimento. O que era invisibilidade se torna evidência de propósito. Deus não exalta aqueles que não foram provados. Ele não dá autoridade sem maturidade. Cada teste, cada espera e cada dificuldade foram calibrando José para que ele pudesse administrar o Egito com sabedoria e justiça. Assim também é com você. O que você chama de atraso, Deus chama de alinhamento. O que você vê como dor, Ele vê como preparação. A transformação não acontece apenas na posição que você ocupa, mas na postura que você mantém. José não entrou no palácio reclamando, não se justificou, não questionou. Ele permaneceu fiel no cárcere e, quando a porta se abriu, estava pronto para assumir. A fidelidade no pequeno determina a capacidade no grande. A paciência no vale molda a habilidade para governar na montanha. É importante entender que a virada de Deus não depende de intermediários humanos. Faraó foi o instrumento, mas não foi o autor da história. O que Deus fez através do líder terrestre não diminuiu o propósito divino. E é assim também na sua vida. Pessoas podem ajudar, ambientes podem parecer favoráveis ou desfavoráveis, mas a mudança verdadeira depende de Deus e do seu alinhamento com Ele. Não permita que a memória do cárcere, emocional, espiritual ou físico, te detenha. Deus não apenas remove você do lugar de sofrimento. Ele te dá o lugar certo. Ele substitui dor por propósito, lágrimas por sabedoria e silêncio por autoridade. E quando você finalmente perceber, entenderá que todas as provas foram necessárias para sustentar a posição que Deus tinha reservado para você. Portanto, declare hoje: eu não voltarei para o cárcere, eu assumo o que Deus preparou para mim. Cada desafio, cada dificuldade e cada noite de angústia estavam te preparando para governar, liderar e impactar vidas com a autoridade que vem do alto. O tempo do sofrimento acabou e o tempo da exaltação chegou. A sua história está prestes a mudar. O que parecia impossível se tornará inevitável. A porta que antes estava fechada se abrirá e você será colocado exatamente onde Deus deseja que esteja. Assim como José não voltou ao poço, você não retornará ao lugar de prisão emocional ou espiritual. Você foi preparado para assumir o governo que o céu já decretou. Não é o faraó que muda sua vida. É o Deus que prepara a oportunidade. Muitas pessoas olham para as figuras de autoridade ou para as circunstâncias e pensam que delas depende sua virada. Mas a verdade que José nos ensina é clara. Não é o faraó que muda sua vida. É Deus que prepara a oportunidade. O governante foi apenas o canal, o instrumento. O autor da história é o Senhor. A promoção de José não aconteceu por reconhecimento humano, mas porque o céu já havia planejado a hora certa. A vida é cheia de portas que parecem fechadas e situações que parecem impossíveis. É comum olhar para pessoas que poderiam nos ajudar, para oportunidades que parecem surgir do nada, e acreditar que delas depende o nosso sucesso. Mas o que Deus faz é invisível, silencioso,
muitas vezes camuflado nas dificuldades, nos testes e nas esperas prolongadas. Ele cria a necessidade e coloca a pessoa certa na posição certa para que seu plano se manifeste. Gênesis 41 nos mostra que o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Ele buscou conselheiros, sábios e magos do Egito, mas ninguém trouxe resposta. Deus, porém, havia preparado José, mesmo no cárcere, para ser o instrumento da solução. O que parecia casual, coincidência ou sorte, era a intervenção divina em ação. O milagre só se manifestou porque Deus já havia ordenado tudo, e o faraó foi apenas o canal usado por ele. Isso nos ensina que confiar apenas em pessoas, títulos ou posições humanas é perigoso. O que muda a sua vida não é alguém de destaque, um emprego, um projeto ou até mesmo uma situação favorável. É a ação de Deus. Ele opera por trás do véu, movimenta o invisível e transforma o improvável em inevitável. Quando a oportunidade chega, ela vem de forma tão clara e decisiva que não há dúvida. É Deus quem fez. Isaías 55, 8, 9 reforça: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus vê o que não vemos, sabe o que não sabemos e trabalha mesmo quando tudo parece parado. A lição é clara. Enquanto você olha para o faraó, para as portas humanas, para as oportunidades terrenas, Deus está preparando algo muito maior do que você imagina. Ele não depende de nossa lógica, das pessoas ao nosso redor ou das condições externas. Ele opera de forma sobrenatural, transformando seu tempo de espera, sua dor e sua fidelidade em catalisadores para uma oportunidade que mudará tudo. O que José nos ensina é que o reconhecimento humano é consequência, nunca causa. O que Deus faz no secreto da sua história só se manifesta quando você permanece fiel, ativo e confiante, mesmo sem ver. Ele não deixa o dom parado, a fé estagnada ou o propósito esquecido. O que ele planta na alma se manifesta no tempo certo, com impacto real e irreversível. Portanto, não se impressione com quem aparece como faraó na sua vida. Não deposite sua esperança nas pessoas ou nas circunstâncias. Confie no Deus que prepara oportunidades, que move o invisível e que transforma o improvável em inevitável. A porta que se abre para você hoje não é obra de homem, é a intervenção divina, planejada desde antes da fundação do mundo. E quando Deus faz, ninguém pode impedir. O céu está preparando o cenário para a sua virada. E assim como José foi promovido sem depender do faraó, você será exaltado sem depender de nenhum instrumento humano. Tudo será resultado da ação perfeita do Senhor sobre a sua vida, no tempo certo e da forma que Ele já determinou. Sua virada está mais próxima do que parece. Tudo parecia imóvel na vida de José. O cárcere parecia interminável, o silêncio esmagador, a espera insuportável. Mas então, no tempo exato de Deus, tudo mudou. Ele foi chamado, elevado e reconhecido. O que parecia o fim foi, na verdade, o início de algo extraordinário. E essa é a mensagem para você hoje. A sua virada está mais próxima do que você imagina. O céu já move as peças, mesmo que você não consiga enxergá-las ainda. Você pode sentir que a espera é longa demais, que a dor não passa, que as portas permanecem fechadas. Mas Isaías 60:1 nos lembra: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor sobre ti nasceu. O amanhecer da sua vida espiritual já começou a se formar. O que você vê como fim é apenas o prelúdio do começo. A virada de Deus não depende do relógio humano, nem da lógica do mundo, nem da cooperação de ninguém. Ela depende do plano perfeito do céu. A virada espiritual acontece quando você se mantém firme na fé, mesmo sem ver sinais externos. Quando você ora, mesmo cansado. Quando você perdoa, mesmo ferido.
quando você serve, mesmo sem reconhecimento. A fé ativa e perseverante é o terreno fértil onde Deus planta a mudança definitiva. Como em Gênesis 41, José não precisava implorar. Ele apenas permaneceu fiel ao dom, à obediência e à verdade, e o tempo certo chegou. Não é coincidência que muitas pessoas estão prestes a experimentar uma virada justamente após períodos de intensa angústia. O inimigo age para atrasar a promessa, mas a mão de Deus é mais forte. Nada pode impedir o que Deus já decretou. Sua vitória está sendo estruturada, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo na aparente demora. Romanos 8:28 nos assegura: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui a dor, a espera e as lutas que você enfrenta. A virada de Deus é total e transformadora. Ela não apenas muda as circunstâncias, ela muda você. Ela eleva a mente, fortalece o espírito, renova a fé e amplia a visão. O que você era antes da angústia não será mais. O que você enfrenta hoje está moldando um futuro que será prova viva da fidelidade de Deus. Cada lágrima, cada desafio, cada momento de silêncio está preparando o palco para sua exaltação. Você não precisa entender cada detalhe agora. Você não precisa controlar cada passo. O que precisa é confiar, perseverar e continuar obedecendo. Deus cuida do restante. A virada acontece primeiro no coração, depois na mente e, finalmente, nas circunstâncias. O que era limitado se torna ilimitado. O que era frágil se torna sólido e o que parecia impossível se torna inevitável. Hoje, Deus está dizendo a você: não desista. A hora da sua virada está próxima. A porta vai se abrir e tudo que foi preparado será revelado. Aquele que permaneceu fiel mesmo no deserto verá a glória que eu tenho reservado. Essa é uma virada sobrenatural. É uma virada profética. É uma virada que ninguém pode impedir. Portanto, levante-se com fé. Olhe para frente com esperança e declare: eu não desisto. Eu acredito. Minha virada está chegando. O mesmo Deus que libertou José, que transformou lágrimas em governo e dor em propósito, está prestes a agir na sua vida. A sua virada está mais próxima do que você pensa, e quando chegar será definitiva, irreversível e gloriosa. Hoje é o início do seu amanhecer. Hoje, a promessa deixa de ser apenas esperança e se torna realidade. Prepare-se, porque Deus está prestes a virar a página da sua história de dor e escrever um capítulo de vitória que durará para sempre. Amém.